Fala pessoal, Teacher Nicolas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre essa dificuldade em memorizar palavras em inglês, o que é algo muito comum. E a ideia desse vídeo veio por conta de um aluno, na verdade, que mandou pra gente, ele tem essa dúvida, né? Nicolas, o que eu preciso fazer para memorizar mais inglês? Eu aprendo palavras em inglês, expressões em inglês e simplesmente eu esqueço do nada, ou chega na hora de conversar eu não lembro, ou eu estudo num dia, no outro eu esqueço. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Então vou compartilhar hoje com vocês aqui duas orientações, tá? Eu tenho duas orientações aqui que vão te ajudar a superar esse problema. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, começando a falar sobre essa questão de memorização. Então tudo partiu dessa dúvida que eu coloquei aqui, vou colocar aqui na tela para vocês, que é, eu estudo, eu me dedico pra caramba, mas eu tenho dificuldade enorme para memorizar as palavras que eu aprendo. E por que isso acontece? Primeira coisa, isso é algo muito comum, acontece com todas as pessoas que estudam idiomas estrangeiros, tá? Eu tenho duas orientações aqui que vão te ajudar a entender melhor o que acontece e o porquê isso acontece. Então, já indo direto ao ponto, não vou ficar enrolando, já vou direto para a primeira orientação. A primeira orientação é que essa questão de eu não conseguir memorizar, porque às vezes também, antes deixa eu te falar uma coisa, às vezes você vai pensar assim que você é incapaz, que você tem idade avançada, que a tua idade deixou o teu cérebro mais fraco, que você não consegue memorizar. Gente, isso não tem nada a ver. Tá? E aí que vem a nossa primeira orientação, que é o seguinte, isso não existe, é uma percepção, tá? Que todo mundo que estuda idiomas estrangeiros vai ter. Eu tive essa percepção, você que está estudando inglês ou qualquer outro idioma tem essa percepção. E não importa se você vai estudar o primeiro idioma estrangeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, você sempre vai ter essa percepção que você não consegue memorizar as palavras. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que aprender um idioma é uma luta constante entre esquecer e lembrar das palavras. Não tem jeito, isso acontece para todo mundo. E não importa se você está estudando inglês ou qualquer outro idioma estrangeiro. Segundo ponto, como eu disse, você vai estudar inglês, depois vai estudar outros idiomas, isso vai acontecer também com os outros idiomas, não tem jeito. Claro, o processo ele vai ser um pouco mais fácil, né, para você aprender outros idiomas, porque aí você já sabe o caminho, você já sabe todo o fundamento, mas essa questão de memorização é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que é uma percepção que você tem e que todo mundo tem, todo mundo que estuda idiomas estrangeiros tem essa percepção que a memorização é difícil. Então, a primeira coisa é que você precisa entender que isso é normal, faz parte do processo de aprendizagem. A segunda coisa é que você precisa entender como funciona o processo de aprender palavras. Tá? Às vezes ninguém te explicou, você nunca teve acesso sobre isso. Por quê? Você vai aí na internet, fica pesquisando como memorizar palavras em inglês e as dicas são muito rasas. Ninguém fala sobre como funciona o processo de aprendizagem de palavras, né? Então, primeira coisa, eu sempre vejo essa dica aí na internet que é colar post-its. Eu acho isso uma balela, tá? Eu acho que isso não funciona porque não tem como você criar 1 milhão de post-it e outra, você cria ali uns 20, 30, 40 post-its, coloca ali, depois quando vai ver um filme, aquelas palavras que você colocou ali no post-it não aparecem, se aparece é uma ou outra, e aí junta com milhares de palavras que você não conhece, você acaba ficando perdido e o post-it não serve pra nada. Então assim, eu acho que o post-it é balela, eu nunca gostei de post-it e eu acho que ele não funciona muito bem, a gente tem outras técnicas que funcionam de uma forma muito melhor. Então, eu vou te explicar agora como funciona o aprendizado. Então, o aprendizado do vocabulário, ele funciona da seguinte maneira. Você está lá consumindo alguma coisa em inglês, você encontra uma palavra que você não conhece. Eu vou pensar na palavra handkerchief. Então, vamos dizer que você não sabe o que é handkerchief e aí você procura o significado da palavra que é lenço. Significa que você aprendeu a palavra lenço em inglês? Não, você ainda não aprendeu, porque você só verificou ali o significado da palavra. Talvez a definição em inglês, você aprendeu que handkerchief é lenço, mas não significa que você aprendeu. Por quê? O que vai acontecer? Daqui uns 2, 3 dias, se você tiver contato com essa palavra novamente, você provavelmente não vai lembrar. E não é porque você vai esquecer dessa palavra que significa que a tua memória é fraca ou que você é burro, tá? Porque você pode pensar isso também, eu sou burro para aprender inglês. Não significa isso, porque esse é o processo de aprendizagem de palavras, é isso que acontece, você tem contato uma vez e você vai esquecer, é natural que você esqueça. Daqui a alguns dias, vamos dizer que você está assistindo um filme, lendo um livro, lendo um artigo, alguma coisa, e aí você dá de cara com essa palavra.
Olha lá, a palavra handkerchief, a mesma palavra, e aí você pensa, caramba, eu já vi essa palavra. Você faz força, mas não lembra o significado da palavra, porque aqui vai existir uma chance de você lembrar ou não lembrar. É quase que 50-50. Talvez você lembre, talvez você não lembre. E o que está acontecendo aqui? É o que a gente chama de curva do esquecimento. Então, é super normal que você esqueça. Por isso que a gente precisa revisar essas palavras constantemente. Você não precisa criar aqueles cadernos com listas de vocabulário, aquelas coisas, não. Se você é uma pessoa que tem contato com inglês, eventualmente você vai ver essa palavra que você aprendeu em outros lugares, em outros contextos, entende? Então você não precisa se preocupar muito com isso. Uma técnica que eu uso no meu curso Estrada da Fluência, eu uso o programa de repetição espaçada, ou seja, a gente precisa revisar as palavras que nós aprendemos todos os dias, porque isso trabalha na nossa curva do esquecimento. Então, a curva do esquecimento é, se você não revisar as palavras, o vocabulário, as estruturas gramaticais que você aprende, a tua capacidade de lembrar essas informações diminuirá com o tempo. Então, por isso que a gente usa programa de repetição espaçada para te ajudar com essa questão de memorização. Mas se você é uma pessoa, como eu disse, que tem contato com o inglês, eventualmente você vai ver a palavra handkerchief em outros lugares. E aí vamos supor que uma terceira vez você viu a palavra e você ainda não tem certeza. Talvez, mais uma vez, você lembre ou não lembre. Você vai lá e procura o significado. Ah, beleza, handkerchief, lenço. E na próxima vez, talvez você já vai começar a lembrar. É por isso que eu falo, esse é o processo de aprendizagem de palavras, é assim que acontece. As coisas funcionam assim. Então, não é eu ter contato uma vez com a palavra, eu ter o significado, né, ter contato com o significado, com o sentido daquela palavra, e já significa que eu vou lembrar dessa palavra e ela vai estar na minha memória de longo prazo. Não, não funciona assim. Esse é o processo natural. O processo natural é você vai encontrar palavras, você vai esquecer dessas palavras, e para você passar para a sua memória de longo prazo, você precisa ter contato com essas palavras muitas vezes. E como eu disse, se você é uma pessoa que tem contato com inglês, você vai ver essas palavras em outro contexto e vai chegar um dia que você vai lembrar da palavra handkerchief. E sabe por que eu trouxe a palavra handkerchief? Porque eu lembro quando eu aprendi essa palavra. Eu tive que ver essa palavra várias vezes em inglês para lembrar que handkerchief é lenço. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca anotei essa palavra em nenhum caderno, eu nunca coloquei em nenhum post-it. E como é que eu sei que handkerchief é lenço? De tantas vezes que eu vi essa palavra em vários contextos diferentes. Por isso que essa questão de memorização, voltando lá nos 2 pontos, não é uma coisa, não é um problema, tá? É só uma percepção. Essa foi a primeira orientação, é uma percepção que todo mundo que estuda idiomas estrangeiros tem. E a segunda coisa é que você precisa entender como funciona o processo de aprender palavras. E eu acabei de explicar aqui para você agora. Certo? Então a aula de hoje foi curtinha, foi só para sanar essa dúvida. Entenda isso, entenda como funciona o processo, tenha calma, esse é o processo natural, é assim que as coisas funcionam, não é porque você é incapaz, não, é porque é assim que funciona. Você vai encontrar as palavras, vai esquecer, mas ao longo do tempo você vai aprender e vai memorizar, então não se preocupe. Se você tiver qualquer outra dúvida, eu peço que você deixe aqui nos comentários, não esqueça de curtir esse vídeo, siga o nosso canal aqui e se você tem interesse em conhecer o meu curso completo do zero até a fluência em inglês, eu te convido a conhecer aqui no primeiro link da bio, a Estrada da Fluência. Lá você tem todas as informações sobre a metodologia que eu uso, sobre preço e também você pode me chamar diretamente no WhatsApp para fazer a sua inscrição. Bom, é isso então, pessoal. Espero ver vocês no próximo vídeo. I'll see you there.